planejando, pensando pra falar, pra desabafar. Só Deus sabe, e o Alberto, que eu estava trocando uma ideia com ele no Zap, só eles dois sabem a raiva que eu estava passando aqui. E Thiago, não tô exagerando. Porque se você não está compartilhando a raiva que foi essa atuação do Vasco, você tá torcendo errado. Você tá vivendo errado. Você tem um coração tão divino que você vai virar um semideus. Atena, Poseidon, você vai virar um deus, um semideus, se o Vasco hoje não te deu raiva. Se você não pensou no pior, mesmo com o empate, se você não pensou no pior no final do ano, dezembro, gente tudo com cara de bunda, né, curtindo o Natal, Ano Novo, todo mundo com cara de bunda, se tu não pegou essa atuação aí e falou assim, meu Deus, o que vai acontecer com a gente esse ano? Se você não tá percebendo isso, é você que tá errado. Desculpa essa minha ignorância aqui, é você que está errado. Não é eu que tô criticando demais, não sou eu que sou chato demais, é você que tem um coração tão bom. Você é um semideus. Você é um semideus. Porque é uma coisa assim que tá assustando. Família vascaína, tá assustando demais ver o Vasco jogar. É uma coisa assim que em todos os aspectos me incomoda. Em todos. E aí, cara, a gente vai precisar de um senso de urgência tão grande de todos. Do nosso presidente ao nosso treinador, a jogadores que não podem mais entrar, gente. E não é essa questão de queimar ativo, poxa, não é entender o momento. Entender o momento do nosso time. O nosso time não consegue trocar 5 passes. É uma coisa que vai te irritando, vai te consumindo por dentro, cara. Coisa fácil de fazer. Tocou, passou, faz o simples, feijão com arroz. Não, os caras querem, sabe, uma coisa mirabolante. Eles querem o mais difícil. Mas que é essa que tá acontecendo no Vasco? Os caras podem tocar a bola de lado, faz uma... O Vasco, mais uma vez, não consegue vencer, né, cara? É óbvio que foi um jogo fora de casa. A gente vai falar um pouquinho aí sobre esse empate. E no final das contas, vou falar pra vocês, tá? Final das contas, acabou sendo até um resultado positivo. A gente vai decidir, né, a classificação aí para as oitavas de final, jogando em casa na semana que vem, jogando em São Januário, né? Então, não era o resultado que a gente queria, não era o resultado que a gente esperava, que a gente imaginava, mas acabamos aí conseguindo não sair com a derrota, né? Porque no final das contas, era o mais importante, era não perder essa partida hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, destaques positivos. Que está aqui nos acompanhando nessa live de pós-jogo. 2-2, fora de casa, na Colômbia, um jogo de ida. O Vasco da Gama voltando para o Rio de Janeiro com um empate, precisando apenas de uma vitória simples dentro de São Januário para conseguir a classificação para a próxima fase. Se você perguntar para todo torcedor vascaíno, e aí, o que você achou? 2-2 está ótimo. Só que o problema não é o resultado. O problema é o desempenho. O problema foi a forma como o Vasco da Gama se portou. O problema foi a forma como o Vasco da Gama jogou. E o problema foi enfrentar um adversário. Olha, sinceramente, o Independente Medellín, com a bola que jogou hoje, facilmente é rebaixado no primeiro turno de Campeonato Brasileiro, tá? Esse Independente Medellín perde para praticamente todos os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Perde para o Coritiba, perde para o Vitória, perde para o Vasco, que hoje é uma equipe de zona do rebaixamento. Uma equipe limitadíssima. Então, era obrigação hoje do Vasco da Gama, enfrentando um adversário tão fraco, tão limitado, com a maior crise de sua história, jogando em casa, mas com público zero. Então, é obrigação, né, porque o jogo já aconteceu, era obrigação do Vasco da Gama enfrentar este Independente Medellín e jogar bem, jogar melhor. Eu não estou falando sobre ganhar. Me entendam bem, eu não estou falando sobre vencer. Mas eu estou falando sobre jogar, cara. Ser superior. Vasco da Gama, ele não conseguiu ser superior a uma equipe infinitamente mais fraca que ele. O técnico... Medellín, Independente Medellín 2, Vasco da Gama 2, falando friamente sobre o resultado, esquecendo o jogo, o resultado não é ruim. O Vasco vem a São Januário por uma vitória simples, dentro da sua casa, diante do seu torcedor, avançar às oitavas, e um empate aí no mínimo leva para os pênaltis para um jogo dentro de casa. Deu para ver que tecnicamente o time do Independente Medellín não é bom, não é um bom time, não à toa tá numa crise, trocou esse treinador agora, inclusive o treinador deles estreou contra a gente.
Mas o Vasco também não é um bom time, também não é um time confiável e pode dar qualquer coisa porque os dois times são fracos e estão em momentos ruins. Só que eles tiveram a oportunidade de jogar em casa, é bem verdade que sem torcida. Se o jogo hoje tem torcida, o Vasco teria sofrido mais e era possível a gente ter perdido o jogo. Mas não vamos falar do Cine, vamos falar do que aconteceu. Falando do jogo hoje, eu tô cada vez mais preocupado, cara, porque o time do Vasco, ele não tem coletivo, cara. Eu consigo identificar, eu consigo ver coisas e trabalhos já do Pedro Emanuel. Só que eu até comentei no grupo de WhatsApp dos membros do canal, tem um mix de coisas acontecendo. Baixa confiança, os jogadores do Vasco na pressão que estão e no momento Copa do Mundo, e hoje a gente, Vasco e Independente Medellín, um playoff de Sul-Americana num estádio sem torcida. Enfim, vamos lá. O Vasco termina com um bom resultado, porque o empate lá até que é bom. O que não é bom é o futebol do time muito ruim e tudo indica que a gente vai ter um segundo semestre aí, que a não ser que tenhamos uma surpresa, é de briga contra o rebaixamento. De novo, e de novo. E de novo, e mais uma vez. Vamos falar com o que a gente tem aqui hoje, enquanto você vê aqui o Pedro Emanuel, técnico, com cara de meu Deus do céu, que time é esse que me colocaram aqui para treinar? Olha só, esse era o Vasco titular para